Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando que vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que vocês vão poder resolver as questões de língua portuguesa da apostila desse mês, tá? Do terceiro trimestre já, que é a apostila de setembro. Vocês têm ao longo do mês de setembro agora para fazer e entregar já na segunda semana de outubro para a escola, tá bom? Mas fiquem atentos aos plantões para saber sobre as datas. Nessa apostila é uma revisão sobre aquilo que nós vimos no segundo trimestre, que são as histórias em quadrinhos e as notícias. Então, a primeira questão, ela quer saber por que essa tirinha tem uma quebra de expectativa, né? A quebra de expectativa do humor. O que é isso? Na tirinha, a função da tirinha é ter menos quadrinhos e ter uma quebra de expectativas no último quadrinho, tá? Então, sempre no último quadrinho você vai ter o humor da tirinha. A segunda questão, você vai falar sobre o que seria essa quebra de expectativa, ou seja, o que aconteceu na história para ter aquele fim. Depois você vai falar um pouco sobre na terceira questão, que é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal nada mais é que o uso de imagens, tá? Os recursos visuais que você tem ao longo da tirinha. Então, que recursos visuais você tem aqui? Você tem a Magali, você tem a árvore, o gato. Reparem que, como é uma história em quadrinhos, preza muito pela ideia, da fisionomia das personagens, da aparência, tudo mais. Então, nessa historinha que a gente vê aqui, a Magali vê um gatinho em cima. Então, logo em seguida, a Magali vai subir provavelmente para ajudar o gatinho fica até feliz por conta disso, mas no final não foi isso que ela fez, né? Ela subiu na árvore, na verdade, para comer as maçãs e o gatinho ficou até com uma cara de assustado, como vocês veem aqui. Então, na terceira questão, você vai falar sobre isso, tá? Sobre a linguagem não verbal. Depois vem mais uma tirinha, que é da Mônica com o Cebolinha, e o Cebolinha é famoso por insultar a Mônica, né, de diversas formas. E aí as perguntas 4, 5, 6, 7 são referentes às fisionomias das personagens, né? A aparência das personagens. Você repara que no primeiro quadrinho a Mônica parece estar um pouco emburrada, no segundo o Cebolinha está com um tom de deboche, no segundo quadrinho o Cebolinha tá brincando ali, tá se divertindo, a Mônica tá cada vez mais nervosa, e no último quadrinho a gente vê como que fica aí essa história, a fisionomia do Cebolinha muda e a da Mônica também muda, tá? Então foquem nessa leitura. E estejam atentos à expressão, à fisionomia. Depois você vai falar na oitava quais recursos a gente usa para demonstrar que as personagens sentiram. Então, assim, vamos imaginar que você está fazendo uma história em quadrinhos. Para saber o que o personagem está sentindo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso desenhar aqueles personagens, né? É por meio do texto? Nem sempre. É por meio da onomatopeia? Onomatopeia são sons feitos, né? É por meio do cenário? Não, não muito bem, tá? Então, praticamente, eu dei a resposta para vocês. E a nova é uma questão de leitura, né? O que você acha que aconteceu entre o segundo e o terceiro quadrinho para o Cebolinha ter que estar lavando o Sansão ali, o coelho da Mônica. Logo em seguida vem duas notícias, tá? A primeira notícia foi publicada na seção infantil da Folhinha e se intitula aí Qual é o Caminho? Mas na verdade não é bem uma notícia, é mais um relato, uma reportagem, né, do que está acontecendo, relato formal, claro. E a segunda é uma notícia sobre o Zoológico de São Paulo. Então a questão número 10, na verdade, você vai comparar os dois textos. O que aconteceu no primeiro texto, notícia 1, o que aconteceu no segundo texto, notícia 2, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde e como. A gente sabe que essas perguntas, elas formam o lead, né? Que é o primeiro parágrafo da notícia, né? São as informações essenciais para você formular um texto como esse, como a notícia. Depois vai falar qual é o tempo verbal que mais predomina, nós já estudamos sobre isso, que na notícia predomina muito o tempo verbal no presente, porque o presente deixa muito verossímil, né, verdadeira notícia, mas numa notícia o tempo verbal está no presente, na outra está no passado, vocês vão identificar aí entre a 11 e a 12. A 13 é com relação ao título, né? Qual dos títulos chama mais atenção, se é o texto 1 ou o texto 2. A 14, por que a autora inicia como parece coisa de filme? Depois da leitura que você fez, por que você acha que ela fala isso, parece coisa de filme? A 15 é uma informação que você tem que tirar do texto 2, a notícia, ou seja, você tem que ler o texto, tá? É muito importante que você leia o texto.
Depois vem a 16 sobre também um trecho que está na notícia 2. Quais animais se sentem mais beneficiados? Está na notícia 2. E aí a 18 é uma questão pessoal, que é o qual dos textos você achou mais interessante e por quê. Tá bom, galera? É só uma explicação geral sobre as atividades de língua portuguesa, mas eu quero que vocês se atentem à leitura. Leiam com calma, com paciência, retomem alguns conteúdos, se possível, na internet, se você tiver dúvida, pergunta para mim, para a professora Hilda, no plantão de língua portuguesa, tá? E façam com calma, sem pressa e devolvam a apostila no prazo, ok? Abraços e até mais.